A paz do Senhor. Hoje a palavra está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não se cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, donde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu catistal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Hoje o Senhor quer nos ensinar algo que é importante nós estarmos atentos. Por isso que nós temos que estar sempre vigilante com nós mesmos. Vigiar o nosso coração, a nossa maneira de agir, nossa maneira de pensar, e procurar ver se tem alguma coisa no passado que ainda nos prende nesse mundo, que nos impede de estarmos 100% na presença do Senhor. Porque Deus conhece tudo. Ele não quer a nossa adoração 99,99% do nosso eu, do nosso ser. Ele quer 100%. Não adianta você querer achar que tem que ser da sua maneira, não, é da maneira do Senhor, pois Ele estabeleceu regras e costumes que nós temos que aprender e nos adaptar, para que nós possamos sim ser verdadeiros adoradores, ser merecedor da coroa da vida. E aqui o Senhor está nos alertando para detalhes pequenos, que mesmo nós fazendo a vontade dEle, aquilo ainda está nos deixando uma mancha. Como Ele está dizendo aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Você vê aqui, que aqui o Senhor está mostrando que Ele reconheceu e reconhece o trabalho de todos que estão na presença dEle. E aqui, essa primeira carta que foi dirigida à igreja de Éfeso, né? Ele reconhecia o que a igreja fez, o que as pessoas que estavam ali fez, que eram temente a Deus, faziam a vontade dele, e ali onde estava errado, corrigia, onde estavam ensinando errado, eles repreendia, eles tirava, fez tudo conforme a vontade do Senhor. E às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa, nós estamos buscando o Senhor, clamando o Senhor, orando, tendo propósito de oração todos os dias, tendo compromisso de ler a Bíblia todos os dias, oferecer para Deus as nossas primícias, enfim, procurando agradar a Deus em primeiro lugar. Porque isso nós temos que fazer, porque é só assim que nós vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Mas tem algo que nós temos que estar atento, porque o Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio, Ele não interfere
em nossos pensamentos, ele não interfere em nossas vontades, ele não interfere em nossas escolhas, ele não interfere na maneira que nós temos que agir. Tudo isso nós temos que aprender na palavra e ser transformado pelo Espírito Santo do Senhor, se assim cada um de nós quisermos. Que mesmo assim, mesmo que você tenha o Espírito Santo do Senhor, se você não tiver atitude de querer mudar, o Espírito Santo não vai te mudar. Ele não vai mudar o teu pensamento, ele não vai te mudar a tua vontade, é você que tem que querer. Quando você quer, aí sim, ele vai agir e vai mostrar para você qual é o caminho que você tem que seguir. E às vezes o tempo de igreja, a quantidade de transformação do nosso interior, o nosso quebramento, né, da nosso ser, do nosso orgulho, tudo perante a palavra, tudo para agradar a Deus. Muitas das vezes nós ainda estamos esquecendo de algo que lá atrás nós deixamos de seguir e ainda continua no nosso coração. Que é onde ele está dando aqui o exemplo aqui, quando ele está repreendendo. Ó. Ele está dizendo aqui, ó, e tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Ou seja, você vê que Jesus está dizendo que ele tem algo contra a igreja de Éfeso. O que seria? Ele deixar a primeira caridade, ou seja, o primeiro amor. O que é esse primeiro amor? É algo que a igreja está deixando ali de lado, que não esqueceu. Muitas das vezes é o orgulho. E para a nossa vida de hoje, trazendo para a nossa vida, o que você está deixando para Deus de lado? O que ainda está te prendendo nesse mundo? Às vezes é o orgulho, às vezes é a prepotência, a ganância, a soberba. Às vezes quando a palavra é falada para você e você até escuta, até aceita, mas não faz a transformação. Porque você escutar e você aceitar é uma coisa. Agora você deixar a palavra ser transformada dentro de você, aí é o que faz a diferença. É a mesma coisa vamos dar um exemplo assim, de você fazer um prato de comida ali, você pega uma receita, vamos dizer assim, e você faz aquela comida diferenciada, né? Você faz aquele tempero diferenciado. E ali, só que depois de pronto, você não coloca o sal, porque você resolve não colocar o sal. Por quê? Porque você não pode comer muito sal, então você fala, já que eu não posso comer muito sal, então não vou pôr sal nenhum. E ali o que acontece? Todo o seu trabalho, todo o seu tempero que você fez não deu liga, não deu gosto. Por quê? Porque o sal é o complemento para dar aquele ligação do tempero, para dar ligação principal. Por isso que Jesus nos compara que nós somos o sal da terra, ou seja, nós somos a diferença para dar aquele toque final, para ser a transformação do mundo, para ser a transformação da nossa vida. E às vezes é isso que está acontecendo. Às vezes tem algo que você está ali dentro do teu coração, seja um ressentimento, seja uma mágoa. Mas eu perdoei, mas também se eu ver essa pessoa, eu me incomodo com ela, eu não gosto de ficar perto dela, então você não perdoou. Mas no tempo certo Deus vai tirar. Não, Deus não vai tirar, é você que tem que tirar. Às vezes você já está curado, você tem a certeza que você está curada, seja qual for a doença. Mas quando vem a dor, quando vem aquele sentimento, quando você vê o resultado do exame e ainda tem vestígio daquela doença, você ainda fica te entristecendo, você fica duvidando. Então são esses pequenos detalhes que faz uma diferença grande. E hoje a palavra está nos ensinando isso, que Jesus Cristo colocou à prova a igreja de Éfeso. Ele reconheceu tudo que a igreja fez, mas ele repreendeu para que ela venha tirar aquele primeiro amor, venha tirar de dentro dela, do meio dela, aquela coisa que cada um trazia. E hoje o Senhor traz para nós isso,
Nós temos que ver lá fundo, porque se você está orando, se você está buscando o Senhor, você está se convertendo e o milagre não aconteceu, então você tem que ver o que está acontecendo. Alguma coisa você está fazendo e o Senhor está te alertando para isso. Porque você está buscando uma resposta no Senhor e você não está encontrando. Mas por quê? Porque dentro de você ainda tem algo que está atrapalhando essa convivência, dessa oração, dessa transformação chegar até o trono do Senhor. E você vê aqui que o negócio é sério, porque ele diz aqui, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratique as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, você vê que não adianta, se você não se limpar 100%, não adianta. Existe um limite para Deus operar o milagre em nossas vidas. E o limite é o pecado. Para Deus não existe pecado grande nem pequeno. Tudo é pecado. Ele não faz a divisão, mas existem certas formas de pecado que mesmo nós estamos no erro, Deus vai mostrando e vai fazendo com que nós viemos a tirar esse pecado. Ele mostra o que você tem que fazer. E se você não atentar a isso, se você não fizer, você vai continuar vivendo a sua vida, mas muitas das vezes você está sendo enganado, iludido, e hoje o Senhor está nos alertando que não importa o que você faz, mas você tem que estar puro perante o Senhor, santificado 100% perante o Senhor, porque esse pecado, essa coisa que está dentro de você ainda não tirou, vai ser cobrado lá na frente, aí o Espírito Santo do Senhor sai de ti. Não fica nessa conversa de que falar que a unção que Deus dá, ele não tira. Não fica nessa conversa, porque Deus tira aquele que é dono de tudo. Você acha que um coração mentiroso, um coração prepotente, um caráter dobre, você acha que você tem a unção do Senhor, você acha que você vai permanecer com ela até quando? Para a tua vida eterna? Não, você vai perder a salvação. A unção, o que é a unção que Deus derrama sobre nós? O Espírito Santo vem nos dar. É para que nós possamos ser transformados dia após dia perante o Senhor, fazendo as obras dele, fazendo a vontade dele. Mas aí que está, a unção não garante a nossa salvação. O que garante a nossa salvação é nossa transformação 100%. E hoje o Senhor está nos confirmando aqui, não importa as obras que nós fizermos diante dele, mas se nós não tirarmos aquilo que está aqui dentro, não adianta que nós perdemos a nossa salvação, que é onde ele diz aqui, ó, lembra-te, pois, da onde caístes, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tá vendo? Não fica na conversa, não. Ouve que o Espírito Santo tem falado para ti. Perdoa se for mágoa, ressentimento, se alguém te fez algo, arranca de você. Ah, pastor, mas eu perdoei, essa pessoa não está nem aí. Então tá bom, você perdoou? Glória a Deus, então tira do teu coração. Ah, mas aquela pessoa me fez tanta maldade, eu não consigo esquecer. Então dobra seu joelho, pede para Deus clamor, pede perdão para Deus te ajudar a tirar do teu mágoa do teu coração. Mostra para o Senhor que você quer ser transformado, que você quer ser transformada pelo Senhor 100%. Não adianta você ficar guardando coisa no teu coração, achando que está agradando a Deus, e aqui o Senhor está confirmando para ti. O teu milagre completo não está vindo na sua vida porque você tem algo que ainda você não perdoou, você ainda não largou do mundo. Às vezes você tem desejos ainda da carne, que você quer voltar para o mundo, e o Senhor está falando, tira do teu coração. Se converta 100%, foca na palavra, muda a tua história. Porque senão você não vai ver a glória do Senhor, porque não é da tua maneira que adora a Deus, mas é da maneira que Ele ensina a nós adorarmos a Ele, porque Ele que é o recebedor da adoração nossa, é Ele que vai receber a nossa adoração, então é Ele que está nos ensinando como que nós devemos ser verdadeiros adoradores perante Ele.
Não é como nós achamos, não é como nós pensamos, não é como nós acreditamos, mas sim como Ele quer. E se você não se converteu o teu coração, não importa o que você faça para o Senhor, aí como ele diz aqui, ó, tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Você vê, não importa, você pode fazer tudo o que você fez, mas você tem que ver dentro de você, porque Deus quer ver o teu coração puro, um coração sincero. E ele diz mais aqui, ó, porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Ou seja, você vê que por mais que você combate os que são contra a palavra, o que são os nicolaítas? Os nicolaítas é uma seita que ensina contrário o evangelho de Cristo. E tem hoje, por exemplo, seitas que falam ao contrário do evangelho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê um Pai se não for por Ele. Tem os seus princípios, tem a sua base, tem o seu início, o meio e fim, o Evangelho de Cristo Jesus. Mas tem seitas, religiões que ensina ao contrário, ameniza o caminho, coloca mais brando, coloca mais curto ou coloca mais longo. Esses são considerados nicolaítas. E você vê que a igreja de Éfeso combatia também eles. E Deus se agradava disso. Mas mesmo assim, aquele primeiro amor, ou seja, aquela coisa que estava no coração dele ainda, que era considerado para Deus o primeiro amor dele, ele não tirou, e aquilo desagradava a Deus. E o Senhor está falando comigo e com você hoje. Vigia o coração, olha lá dentro, no seu consciente e no seu subconsciente, o que está atrapalhando você, o que está te deixando perturbado, o que está colocando em primeiro lugar aquela preocupação e não Deus. Aquilo é para você tirar. Quando você tirar isso, entregar 100% para o Senhor, não se abalar mais com nada, mas confiar no Senhor, aí você vai ver a glória dele ser transformada na sua vida. Amém? Então pega essa palavra, coloca ela no teu coração e viva ela. Vigia você mesmo para que veja onde que está o problema. Porque o problema não é Deus, o problema é você. Se a oração tua não está chegando, então tem algo que você está fazendo de errado. Então vigia. E essa palavra é para você despertar, para você meditar aonde você ainda está errando, o que está te prendendo você nesse mundo, para que você não veja a glória do Senhor completa na sua vida. Amém? Então, abra mesmo o seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor venha falar mais contigo através dessa palavra, para que você venha ter o seu dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.